Oi, gente, bem-vindos ao GDcast. Hoje a gente está recebendo o Luiz Henrique Miranda, que é um empreendedor aqui de Valença, que ousou e arriscou assim, em vários setores, e a gente vai bater um papinho sobre isso aqui. A gente podia se apresentar, né? Que às vezes a gente esquece. Da última vez a gente esqueceu de falar também pra galera curtir, comentar, falar também do estúdio. Que o Igor não está aqui, a gente esquece. Muito importante, né? Que a galera está falando muito bem, mas ninguém curte, ninguém comenta. Isso é muito interessante, tem que fazer. Pois é. Curte, então, aqui, comenta. Compartilha com os amigos. E também, se você tem vontade de tirar o seu projeto aí do papel e quer gravar um podcast também, a gente aluga o estúdio aqui. Então, é só entrar em contato com a gente, que é GD Agência, né? Social Media. Todas. Tá. Todos os lugares GD Agência. Isso aí. E o site só gd.com.br. Isso. GEDE, tá, gente? Eu sou a Piti Lara. Eu sou Alexandre Gemelaro. João Lameira. Eu sou o Luiz Henrique, empreendedor de Valença. E tricolor. E tricolor de coração. Tricolor, isso aí. Campeão da Libertadores. Isso aí. Bom, a gente vai falar sobre... Vamos começar falando da livraria, assim. Eu acho que é melhor a gente falar... Acho que o interessante é ele contar como começou essa sua vida de empreendedor, assim, visão que você teve, esse como que estalo. aconteceu, né? Como que... Bom, se eu for falar como que aconteceu, eu tenho que começar antes da livraria, né? Porque eu acho que tudo começa na infância. Desde pequeno, sempre tive vontade de empreender. Minha mãe brinca comigo que eu vendia sacolé, vendia sorvete. Tudo que eu olhava, eu pensava assim, cara, se isso bem trabalhado, dá para ganhar dinheiro, dá para arrecadar alguma coisa com isso aí. E eu acho que tudo começa na minha infância, quando meu pai, eu tinha 13 anos, adorava jogar bola à tarde com meus amigos, estudava ainda... no fundamental, né? Com 13 anos, devia estar, não lembro agora, 7ª série, vou entregar a minha idade aqui. E aí estudava lá no Balbino, e um dia meu pai falou assim, cara, eu vou montar uma quitanda, né? Que a gente chamava na época. Hoje em dia seria um hortifruti, vamos dizer assim, mas de bairro, uma coisa pequena. E ele falou assim, e você vai trabalhar comigo. E aquilo para mim foi um choque, né? Eu, 13 anos, queria brincar, me divertir com meus amigos. É lógico que ali foi uma coisa assim, alguns horários que eu ajudava meu pai, mas eu acho que naquele momento eu me descobri como uma pessoa que gostava de negócio, sabe? Eu comecei a atender as pessoas, eu era muito tímido mesmo, eu não conseguia falar com ninguém. Hoje eu fico pensando, cara, eu não tinha condições de apresentar um trabalho em sala de aula até aquele momento. Em aniversário, minhas primas brincam comigo que eu era sempre aquele que ficava no cantinho, encolhido. E ali, eu acho que aquele contato com as pessoas começou a me ajudar a comunicar melhor, falar melhor com as pessoas, vender uma laranja boa, uma banana, uma abóbora, e aí foi seguindo depois até o dia que eu resolvi voar um pouco mais, né? Foi quando eu comecei a vender livros. Já vamos emendar logo com a livraria? Vamos, você chegou a fazer... Você se formou em contabilidade, foi isso? Eu me formei em contabilidade. Nesse período, né, eu estudei no Balbina, que para mim foi fundamental também como formação. Eu acho que tem até muito a ver com essa questão do livro. O Balbina, uma biblioteca fantástica, me encantava ficar dentro da biblioteca do Balbina e aquilo me fazia bem. E aquilo acho que foi o primeiro contato maior com os livros, foi ali dentro. Até hoje eles têm projetos muito bacanas. Bom, né? Uma biblioteca boa. Eu acho que aquilo ali era muito importante para minha turma, para todo mundo e para quem continua estudando lá, né? E aí depois, já no ensino médio, né, eu resolvi fazer contabilidade. Que era um curso técnico, né, que tinha em Valença, do Cândido Mendes, porque ele já ia me dar um ensino médio e também uma formação técnica que abriria uma porta de trabalho. Eu comecei, então, trabalhando já no 2º ano de contabilidade, eu começo trabalhando no escritório dois amigos que eu tenho em Valença, o Paulo Romero e o Nelson, e ali também foi muito difícil, foi desafiador, eu brinco que eu cheguei lá, não sabia furar um papel. Eles me entregaram a coisa mais básica no escritório, aquele monte de papel. Aí eu falei assim, você vai arquivar isso aqui nas pastas. E me entregaram um furador, eu olhei para aquilo, eu fiquei assim, cara, como é que eu vou fazer esse processo aqui? Eu não tinha noção de nada, eu era muito cru mesmo em tudo, sabe? Mas ensinamentos, né? Meu pai falou assim, meu filho, não tenha vergonha de falar que você não sabe. O problema é você falar que sabe e se enrolar. Fala que você não sabe, alguém vai te ensinar. E aí comecei ali do iniciozinho mesmo, não sabia usar máquina de escrever, mas existia em Valença uma escola Hamilton de datilografia, que eu fiz o curso, e aí comecei a trabalhar no escritório. E foi muito bom ali também para
começar a me desenvolver melhor também como pessoa, como não ter vergonha das coisas. Eu comecei a crescer ali dentro do escritório. Eles foram muito bacanas comigo, eles foram abrindo portas. E eu me orgulho muito de ter trabalhado lá em contabilidade. E aí, dentro da contabilidade, eu desviei, falei assim, cara, eu vou pro Rio, acho que eu não vou ficar em Valença, não. Fui assistir um jogo do Fluminense no Maracanã, o primeiro da minha história. Aí, Fluminense Fluminense é 9 anos sem título, carioca, que era muito importante na época. O Renato Gaúcho faz um gol de barriga. Eu falei, cara, isso aqui é uma maravilha, eu quero morar nesse lugar, não vou embora pra Valença nunca mais. Isso é o primeiro jogo da vida do Maracanã, o Fluminense voltou a ser campeão. Aí eu volto pra Valença, peço demissão do escritório e falei assim, cara, vou morar no Rio. Aí, chego no Rio, eu tinha, deixa eu ver, 96, uns 19 para 20 anos, garoto do interior, chegando no Rio de Janeiro, nem em faculdade, né? E aí fui para procurar emprego. Na época era muito engraçado, que a gente pegava jornal, né? Não tinha internet, então era classificado de jornal para procurar um emprego. E aí eu começo a procurar emprego no Rio e consegui um emprego numa empresa de engenharia. E passo para a faculdade de administração. Olha como é que é o destino. Começa a fazer administração no Rio, mas garoto, começa a gastar mais do que pode, ficou enrolado, chegou no final de ano, voltei para Valença de férias, falei para o escritório, me dá uns dias aí que eu tenho que ir para casa, né? Já endividado, cheque especial, falei, cara, isso não está dando certo, não, tem que dar um jeito. E aí o escritório me chama para atualizar algumas coisas lá e eu ganhei um extra com isso. Nesse meio tempo eu resolvi fazer vestibular para a Faculdade de Direito aqui em Valença. Aí fiz, passei e aí, no que eu passei, comecei a cursar Direito. E aí começa, então, um pouco a ver realmente com a livraria. Porque aí, naquela dificuldade, hoje em dia o valor de uma faculdade até melhorou um pouco, mas naquela época, com certeza, o valor da mensalidade vai ser bem acima de um salário mínimo, por exemplo. Né? E eu tinha um salário assim na contabilidade, mas não dava para viver tranquilamente. E a minha tia, Regina Magalhães, era diretora ali do Sagrado Coração de Jesus. E ela já vendia livros lá para os alunos do Sagrado, né? E aí eu peguei e falei assim, bom, se ela vende livros para o pessoal do Sagrado, ela pode conseguir um código para mim, civil, penal, que eu precisava para iniciar. Mas eu estava de olho no preço daquele código civil de penal, que eu sabia que tinha uma livraria dentro da faculdade. E aí ela trouxe o código civil e penal, e aí eu fui pagar, torcendo para ela me dar de presente. E acabou acontecendo, ela me deu de presente. Falei, tia, adoro, gostei demais desse presente, mas eu queria saber quanto custou. Aí ela falou, sei lá, não tenho ideia agora do valor, mas vamos supor, custou 60, né, 70. Aí eu olhei na livraria da faculdade 100, falei, caramba, tem uma margenzinha aí. Uma semana depois fui na casa dela, falei, tia, posso tentar vender livro lá para minha turma? Ela, mas como assim? Você não conhece ninguém? Na época, cabeça raspada, calor. Né? Aí, não, eu falo com o pessoal, às vezes a gente consegue vender. E ali, na semana seguinte, eu vou para frente da minha turma, falei assim, pessoal, preciso vender livro, ajudar a pagar minha faculdade, eu tenho um código civil, tenho um código penal, quem tiver interesse fala comigo. E aí começou a venda de livro, primeiro como um ambulante de livros, vamos dizer assim, né? E aí, mais tarde, que vai vir a coisa. Mas foi algo bem desafiador também, você chegar para uma turma, na época a faculdade de Direito tinha 150 alunos por ano, assim, na entrada do ano, né? Então, eram 2 turmas de 75. E aí é o que eu estou falando, olha que interessante. Eu, criança que tinha vergonha do aniversário de ficar atrás do bolo ali todo encolhido. E aí, de repente, 150 pessoas falando para todo mundo com 15 dias, cara, eu não conhecia ninguém. E foi muito legal, muito legal. O pessoal da minha turma comprou a ideia, começou a comprar livro comigo e tal. E isso foi indo, foi crescendo. Da minha turma, no ano seguinte, virou a faculdade, da faculdade virou outros cursos, até que chegou no terceiro para o 4º ano, virei e falei, cara, não tem jeito, eu vou terminar a faculdade de Direito, mas uma coisa eu tenho certeza, meu negócio, a minha vida é comércio, é negócio, eu quero montar uma livraria. E aí veio isso. Mas a livraria, ainda mais naquele momento, é o que eu falei no início, assim, foi muito arriscado. Porque era uma cidade que
eu sempre falo dessa história, né? Eu fui da época que chegava lá na Letras e Lápis, Isso. aí pedia pra encomendar o livro, demorava pra caramba. A gente não tinha internet, então o livro tinha que ser alguém que indicou pra alguém, a gente não tinha esse acesso, assim, de descobrir quais os livros que estão saindo, né? E aí era isso, era ralação. Queria ler... Tinha que ler livrinho espírita que tinha na biblioteca de casa. Exatamente. Você fez lembrar os livros que tinha na minha casa. Livros espíritas que meu pai comprava às vezes. A Letras e Lápis é outra coisa interessante. Seu Paulo é uma pessoa fantástica. E olha como as coisas acontecem na vida da gente. É o destino mesmo, né? Porque no ano que eu resolvi abrir a livraria, foi o ano que a Letras e Lápis estava encerrando praticamente as atividades. Ele falou que não dava mais, ele já ia parar. E ele estava... meio que pensando, cara, mas eu tenho que passar essa missão para alguém de continuar levando os livros. Ele era sozinho ali, né? E aí é muito legal que anos depois a gente conversando, ele falou, nossa, foi fantástico você ter pensado em montar uma livraria naquele momento. Mas eu tinha naquela época 20 e poucos anos e que você falou, né? Ninguém acreditava em livrarias no interior. Todo mundo falava assim, cara, você vai montar livraria? Você vai montar uma papelaria? Eu falei, não, é uma livraria. Não, tá, mas você vai trabalhar com cadernos, você quer? Eu falei, não, eu vou tomar uma loja específica de livros. Os vendedores, as editoras, ninguém acreditava naquilo ali. Na época, a região aqui só tinha uma em Volta Redonda e nenhuma mais, assim, livraria mesmo, né? Com todos os tipos de livros. Olha, eu não sabia disso, não. Aí, acreditando naquilo ali, e outra coisa também, né? Aquela coisa do interior, né? Todos os vendedores das editoras chegavam assim, aqui, ninguém vai saber preço de livro, não. Coloca o preço que você quiser, cara. Você pode vender por qualquer preço, coloca acima. Você tá maluco, rapaz? Vou fazer isso com os outros pra quê? Lá no Rio o pessoal não ganha com essa margem, a gente vai ganhar com essa margem também. Vamos fazer a mesma coisa para... Ninguém faz isso. Por que você vai fazer? Porque não tem necessidade de fazer isso. Então foram várias barreiras que a gente teve que ir quebrando mesmo. Além da dificuldade, né? A cidade não tinha essa cultura. Eu conhecia mais livros de direito, mas eu não tinha um conhecimento assim para montar uma livraria. Tive que recorrer a amigos, a familiares, para me dar dicas. Cara, o que você acha legal ter na livraria? Quem dera que tivesse a internet na época que você pudesse pesquisar os livros mais vendidos. As informações não chegavam, né, tão fácil como é hoje em dia. Isso a gente está falando de 99 para 2000, então já tem um tempinho. E foi bem desafiador mesmo. Tinha dia que a gente saía da livraria, fechava o dia, não vendia nada, cara. Nada. E eu tinha... Voltando só à questão da contabilidade. Um dos amigos que trabalhava comigo na contabilidade, a gente acabou montando um escritório em sociedade. E no início, para ajudar a pagar o aluguel da livraria, do espaço, a gente levou o escritório de contabilidade para os fundos da livraria. Eu brincava que era uma livraria chique demais, que no final tinha assim, contabilidade. Parecia que já tinha um setor da livraria, mas não era. Era contabilidade mesmo para ajudar a pagar aquele aluguel. E esse amigo, meu único funcionário era o meu irmão. O meu irmão era coroinha de uma igreja lá de Santa Rosa, da Getúlio Vargas, onde eu fui criado. E o meu irmão trabalhava na igreja e um dia eu cheguei em casa e falei, Bruno, você vai trabalhar comigo. E eu falei, cara, mas em quê? Eu falei, na livraria. Eu falei, não entendo nada de livro, você tá maluco? Agora que eu assinei minha carteira, eu tô trabalhando na igreja. Eu falei, não, cara, tem que ser você. E por que eu? Eu falei, porque você vai brigar comigo em casa se eu não te pagar, você pode me espancar, vai ficar por isso mesmo. Se for uma outra pessoa, se eu quebrar, vai me colocar na justiça, eu tô lascado, você não vai fazer isso. Eu, tá bom, vou aceitar esse desafio. E deu super certo, graças a Deus. E aí foi essa questão toda, né, dessa montagem ali, dia sem vender nada. Esse meu sócio da contabilidade, eu estava até falando, aí na hora do almoço, às vezes ele cobria, que às vezes eu estava viajando para buscar livro, ele cobria para o Bruno e fazer serviço de banco. E aí, às vezes, coitado, ele via que não estava vendendo nada, ele ia lá, dava um chequezinho dele, comprava um livro só para colocar no caixa para falar que teve um movimento naquele dia. É uma pessoa fantástica também. Devo muito a ele também, graças a Deus, o sucesso que nós tivemos depois. Foi muito bem desafiador, mas quando tem desafios, tem dificuldade, a vitória, quando vai acontecendo, os resultados, a gente vê o resultado acontecendo, é gratificante também. Mas foi um super desafio. Eu, quando a livraria abriu, eu estava entrando no ensino médio. Então, assim, o meu primeiro contato com a livraria... E eu lembro de tudo. Eu lembro da contabilidade no fundo. Eu lembro de tudo. Porque era um sonho, assim, né? Uhum. Nossa, vai ter uma livraria na cidade. Aí estava todo mundo desesperado. E aí a escola pediu para a gente comprar os livros de ensino médio, né? Ué. E aí eu... O que foi? Saiu aqui o...
E aí eu cheguei lá, assim, para fazer a encomenda dos livros, né? E eu lembro de tudo, de cada detalhe. Então, esse contato da escola também, eu acho que foi bem importante. Porque... Eu acho que as escolas, elas vieram como a força para a livraria. Naquela época, você está falando isso aí, o Estado, ele não dava livros do ensino médio para os alunos. Os alunos tinham que comprar os livros, né? Então, eu me recordo que a escada da livraria ficava pilhas de livros de geografia, de história, né? Então, aquilo ali ajudava muito o nosso movimento para conseguir se sustentar durante o ano, né? Até hoje, o livro é didático, escolar, é muito importante para a livraria, mas naquela época, então, com as compras dos alunos que estudavam nas escolas estaduais, era uma coisa bem forte mesmo, que dava e era bacana, que você tinha a possibilidade de novas pessoas estarem conhecendo a livraria, né? Isso foi muito importante também para a loja se tornar conhecida. A parceria também que a gente fez com as escolas particulares no primeiro ano, naquela época já foi o Passo a Passo, o artesanato também foi uma das primeiras que entraram. Então aquilo ali levou pais a conhecerem a livraria. Então isso tudo foram barreiras, porque, como eu disse, né, a comunicação era difícil, a gente não tinha formas de chegar até as pessoas. Então não era uma rua, eu me recordo que a gente tinha que explicar qual rua que você, estou na rua da leiteria, que era conhecida coisa. Hoje eu me orgulho de ver, onde que fica? Fica na rua da livraria. Eu falei, cara, hoje a livraria já se tornou uma referência daquela rua. Isso é muito bacana pra gente. Mas era complicado você explicar onde você estava, o que você fazia. Eram muitas barreiras. Ainda tem muitas barreiras, diferentes agora, né? As barreiras, acho que vão se modificando, né? Eu acho que a vida do empreendedor, você não pode descansar nunca, sabe? Eu acho que cada dia é um novo desafio. Quando você acha que você conhece alguma coisa, surge algo novo, e aí você tem que começar a aprender tudo de novo. E coitado daquele que acha que sabe tudo, né? Que não precisa de apoio de ninguém, né? Então, assim, você tem que ter a humildade de falar que eu não sei, preciso de ajuda. E tá pronto para mudar. A livraria daquela época de hoje mudou muito, né? Foram várias etapas, várias coisas que a gente teve que ir acrescentando, adequando, olhar o mercado, o que está acontecendo. Tem uma rede de livrarias gigante quebrando, por quê? O que aconteceu? O que eu preciso fazer para que isso não aconteça comigo? Então, assim, são desafios, né, que vão acontecendo na vida da gente. Eu acho que isso é como um todo, né? Nós, o ser humano, né, ele passa por fases na vida, né, e o mais importante é isso, você aprender com cada fase, né, para você estar melhor na frente. Mas aí hoje você está ali com vários... Então, você tá assim... Picava abóbora, vendia laranja, aquele negócio. Revendia sorvete, então é negócio, né? Acho que eu gosto muito de pensar negócio, sou apaixonado pela minha mulher, a Bianca, assim, chegou na minha vida, me ajudou muito. E aí, quando ela veio para minha vida, assim, a gente começou a trabalhar junto, falei, cara, isso não vai dar certo, eu não estou querendo separar dela, mas se ela continuar aqui na livraria, isso vai dar ruim. E aí ela me ajudava vendendo, mas na época, hoje mudou, lê pra caramba, mas na época ela não lia, então ela queria vender livro, mas não conhecia nada de livro, então aquilo estava meio estranho assim, eu falei, cara, tem que pensar alguma coisa. E aí, passado um tempo, um dia veio aquele estalo, né? Cara, vamos montar um armazém. E por que o armazém? Engraçado que ela falou que eu estava maluco. De madrugada, eu cutuquei ela assim. Falei, o que foi? O armazém. Ela falou, guarda esse nome, o armazém. Ela, o que é isso? Eu falei, não, depois de manhã eu te explico o que vai ser. Aí veio a ideia do negócio, né? Assim, cara, a Vanessa precisa de ter alguma coisa para receber as pessoas, mostrar o que produz é uma cidade histórica, então vamos tentar fazer uma loja que tenha uma pegada um pouco dessa coisa da história, trazer a lembrança para quem é valenciano de como que eram os armazéns antigamente. Aí eu fui atrás do meu pai de novo, pai, como é que era? E ali naquela esquina teve isso. Aí foi a hora de montar um negócio e valorizar os produtos locais também, era outro objetivo nosso ali com aquela loja também. Só esqueci de contar, antes disso aí teve outros negócios também. Acho que isso também faz parte da vida de quem está querendo empreender. Você acerta, você erra. Já fui dono de locadora de videogame, eu tinha uma sociedade nessa área de PlayStation, essas coisas assim. Depois fui dono da Total Locadora, com outros sócios também. Hoje já não é mais a Total, mas não locadora, né? Uhum. Mas assim, a gente começou também naquela coisa do vídeo. Vai ter mais que eu vou lembrar daqui a pouco. É normal, assim, você vai tentando coisas, tem coisas que você volta, esse aqui não deu certo, esse aqui tá dando certo, esse aqui tem que dar, para dar certo, tem que dar uma ajustada aqui. Então,
a gente foi fazendo isso. E com o armazém, logo de cara, eu pensei assim, bom... Mas assim, só para pautar, o armazém é outro negócio, né? Porque a gente daqui da cidade conhece, mas se tiver outra pessoa vendo... Sim, o armazém é uma loja... o bom é que ela fica na mesma rua, praticamente, né? Que ela tá na esquina, ali do Jardim de Baixo, né? Que é como a gente chama. E a livraria tá um pouco pro lado... atrás um pouquinho ali na rua. Mas ela tem esse aspecto assim de... Eu queria muito que fosse uma loja só Valença, sabe? Só que para mim também foi um choque. Aí, próximo de abrir, eu fui correndo atrás de o que eu vou colocar na loja. Eu olhava assim, cara, mas tá vazio demais, eu preciso de mais coisas e tal. E aí foi ajustes que a gente foi fazendo, né? Depois de colocar outros produtos, outras coisas ali também. Não dava para ser só Valença. Aí começou a ser Valença, Rio Preto, Rio das Flores, Barra do Piraí. Mas é mais aqui da região, né? No final das contas. Assim. Sim. Aí depois a gente avançou. Ainda não estava fechando as contas legais. Aí a gente teve que avançar para a parte de produtos a granel também. Foi uma coisa que a gente teve que agregar para poder fortalecer, né, aumentar um pouco o valor das nossas vendas. Valença ainda é uma cidade que ainda tem muita dificuldade com essa coisa turística, né? Então a gente ainda não recebe um número grande de turistas em Valença. Então não dá para você... Espero que dê daqui a pouco, mas assim, montar um negócio em Valença que você vai ver exclusivamente só do turismo é muito difícil ainda. Assim, eu acho que está avançando, a gente começa a caminhar para que isso aconteça, mas ainda é um desafio enorme. Então, assim, você tem que tentar ter um negócio que você mescle um pouco, né? Atende o pessoal da cidade e atende... Exatamente. A gente tem um caso aqui do Empório, né, lá da Lívia e do Marcelo, que são grandes amigos, são parceiros nossos, até a gente fala até isso, a gente tem negócio. Eles também, no início, teve uma coisa, depois ele teve que mudar um pouco o estilo do negócio deles também, para ir ajustando, né? Você tem que buscar formas, a conta tem que fechar no final do mês. Pois é, então, correr atrás da matemática, né, da contabilidade. Exatamente. Aí a gente vai ajustando e hoje tá certo, deu... Mas também sempre pensando em coisas novas. Agora a gente entrou lá com essa parte de suplementos, alguma coisa assim de vegano. Porque isso não existia antigamente. Você vai entendendo o público-alvo, aí o público-alvo muda ou acrescenta e você entende de novo, o tempo todo tendo que se renovar. E você vai ouvindo, né? Escuta o que o seu cliente está falando, fornecedores, qual é a tendência, o que está acontecendo. Uma outra coisa que eu costumo falar com amigos que querem montar negócio. Cara, sai um pouco da caixinha, viagem, vai visitar algum lugar. O seu negócio tem a ver com turismo, visite locais que tem o turismo forte. Sempre tem alguma coisa que você vai tirar de um resultado daquilo ali. Feiras, né? São Paulo tem feira de tudo que você imaginar. Acontece uma feira quase que uma vez por ano, né? No Rio também, mas São Paulo mais. Então, eu gosto muito de estar frequentando essas feiras também, porque sempre você volta com alguma ideia nova, alguma coisa bacana também para você colocar dentro do seu negócio também. E aí, como a gente é bem viciadinho em café aqui... Opa! Aí, ó. A gente já podia começar a passar nosso café. Como que foi agora também? Pois é, e como que surgiu isso? O café? Vai fazendo, vai passando um cafezinho pra gente? Vamos contando a história do Pelpó? No meio dessa loucura toda de armazém... O que foi? Armazém, livraria. Estavam os dois acontecendo ao mesmo tempo. Aí o Espaço Café também. A cafeteria, né? Que foi uma coisa que a gente teve que depois incluiu dentro do leque de produtos que a livraria oferece, veio a cafeteria. E aí a cafeteria, ouvindo café, ouvindo no armazém, cliente falando não tem café de Valença. Aquilo foi ficando na minha cabeça. Valença está no Vale do Café? Vale do Café e não tem café. Isso tudo, todo mundo falando isso. E, cara, né? E outro negócio perdido aí não acontecendo. E eu sou netos, né, de pessoas que tinham sítio, fazenda, enfim, minha família, tanto por parte da minha mãe quanto por parte do meu pai, vieram lá da Serra da Glória, com propriedades. Eu adorava passar as férias no sítio do meu tio lá. Então, eu sempre tive aquele sonho de falar assim, um dia eu vou ter um sítio, vou fazer alguma coisa lá. E aí, aconteceu. Quando você... Alguém consegue abrir? Tem que ter uma... É verdade, hein? Podia ter... A gente não pensou nisso. Tá. E tem as canequinhas também, né? Ficou lá. Eu lavei as canecas e esqueci de trazer. Quando você pensou no sítio, você já tinha essa ideia do café ou veio... Do café, não. Pegar a faca lá. Vai trazer. O café, não. Quando eu pensei no sítio, assim, eu pensava em palmito. Sempre gostei...
Não sei, Mas você já tinha o sítio antes? Não, comprei. Eu já comprei o sítio pensando assim, cara, quero um sítio bacana, quero plantar palmito nesse sítio, que eu acho uma pupunha, né? Uma árvore que fica bonita. E eu sabia que no armazém tinha mercado para isso também. Eu falei assim, cara, Aí eu comecei a buscar um sítio que tinha água para poder plantar, que eu sempre pensei em sítio mais como um local para plantio do que mais para criação de animais. Eu sempre gosto mais dessa parte de cultivado, você vê o fruto crescendo, isso me encanta mais do que nada contra quem gosta da outra parte, mas até tenho lá no sítio galinha, essas coisas também, mas essa parte de plantar e você ver aquilo, o fruto depois é muito legal. E aí... Você precisa de alguma coisa para colocar o pó aí, para pesar? E é verdade, hein? Não. Peraí, deixa eu pensar aqui. Vou ter... Uma colherzinha e um potinho. Alguma coisa só para pegar, né? Para pesar. Vamos preparar um cafezinho pra gente aqui nessa prensa. Vai explicando pra gente aí. Então, essa aqui é um... não, tem aqui, ó. Tá aqui dentro. Bom, eu esquentei na cafeteira. Tudo... vai mudando, né? Assim, eu costumo falar que o que está acontecendo no café, na minha opinião, hoje, é um pouco do que aconteceu com o vinho. Com a cerveja? Com a cerveja, que hoje as pessoas começaram a apreciar uma cerveja de uma qualidade melhor, artesanal. Queijo também, né? Queijo, né? O queijo também. Antes, assim, não sei... Eu acho que o paladar nosso está melhorando muito, talvez até por conta desse lance que a gente estava conversando aqui, que antigamente a informação era muito difícil de chegar, né? Como agora está meio que instantânea, você começa a ver muita coisa na TV de gente consumindo coisas melhores, você quer consumir dá vontade, também. Quero também, né? E antes a gente tinha volume, né? Eu tenho que beber um garrafão de vinho com meus amigos. Hoje é melhor você beber uma garrafa de um bom vinho do que um garrafão, não vou falar uma marca aqui, mas que já veio na minha cabeça. Antigamente a gente saía, né, na festa da glória aqui, na cabeça de todo mundo. Então você ficava com a cabeça igual uma coisa. Hoje não, gente. E isso aconteceu com a cerveja. E agora o café é a mesma coisa. A minha mãe, lá em casa, por exemplo, as primeiras vezes que eu levei o nosso café, o café ele tem uma torra chocolate. A gente fala chocolate para a pessoa entender, uma torra média, né? Ela fica mais clara. E a minha mãe com aquela coisa do café preto, o pessoal sempre acostumado, aquele amargor insuportável, lasca açúcar nisso aí, adoçante, para poder beber esse negócio, né? Que a gente fala que aquilo nem é café direito. E aí veio o café especial, que é para você realmente sentir o sabor do café, né? Não é para você sentir aquele amargor. Não que ele não vai ter um amargor, mas equilibrado para você ter sentir o açúcar, né? Exatamente. E aí, olha, você vai parar para pensar quanto que mal isso faz para a saúde. A gente foi acostumado com café preto, com amargor insuportável, cheio de açúcar, colocava numa garrafa térmica, depois de uma hora aquilo fermentava, mudava o sabor, você continuava bebendo aquilo ali, que faz um mal danado. Aí as pessoas falam assim, nossa, café me dá uma azia. Lógico que você está bebendo um negócio totalmente errado, não é por aí que você tem que beber. E aí a ideia quando veio essa questão do café especial, né, justamente mudar um pouco disso aí. E a ideia é você fazer uma coisa mais dosada, equilibrada. Aqui, por exemplo, eu vou preparar nessa aqui, uma prensa francesa. Desculpa que eu bati aqui no microfone. A prensa é um dos métodos de preparo que tem, né? Você tem a prensa, tem o coado normal no coadorzinho, você tem o café expresso, que dá e para cada tipo de café, você vai tendo um sabor diferente. A prensa, eu acho assim, no ambiente igual a gente está aqui, ela é prática. Você vai colocá-la aqui, daqui a pouquinho você vira, serve todo mundo. É lógico que não é, às vezes, o mesmo sabor de um café passado no coador. Mas, para quem ama café, dá para beber um café bom do mesmo jeito e é fácil você levar numa viagem, por exemplo, você poder transportar. O grão, para ele, é um pouco mais grosso, né? Sim, ele precisa de uma moagem um pouco... Eu costumo dizer que é uma moagem tipo grão de areia, porque ela tem essa... Vou colocar lá para a câmera para o pessoal ver, né? Tem essa coisa aqui da filtragem. Então, se ela ficar muito fina, isso aqui entope, não passa, aí não fica legal, né? Eu vou preparar aqui uma média de 10, 12 mais ou menos. Eu costumo dizer que é 10%, 12%, depende de como que você quer beber o seu café. Pode ser 8, 10, 12, do seu gosto. Vou preparar uma aqui que agrada, acho que a maioria das pessoas. Presta água aí, Pete, só pra gente colocar aqui. Vamos ver, tomara que ela esteja quente. Vou botar na caneca um pouquinho pra ver a temperatura. Mas aí lá no sítio foi isso, né? Acabou que a gente... lá comecei com palmito. Tá, né?
E aí, em cima do lance do café, foi depois, um dia conversando com um amigo, a gente falando assim, cara, vamos mexer com café, mas como? Aqui na região não tinha praticamente ninguém mais trabalhando com... E engraçado que era uma região que produziu muito café, né, cara? E ficou esquecido. Se perdeu, né? Ficou esquecido. Eu, na época da escola, a gente tinha aquelas matérias especiais, e aí a gente foi fazer... Aquela que a gente ia pro Teodorico? Isso. Ah, tá. Mas aí tinha um aqui ali em Chacrinha, naquela... Polo Agrícola. No Polo Agrícola. Polo Agrícola. E uma das coisas que a gente 3 fez... minutinhos mais ou menos aí, só para dar tempo aqui de passar. E uma das coisas que a gente fez foi visitar uma fazenda que produzia café. Olha só. Quase em Barra, nem da Valença, mas quase chegando em Barra. Aí o professor botou a gente no que carro. Legal. E foi visitar Você essa deve ter ido fazenda. na Taquara na época, não sabe? Foi na chegada não foi, de Barra? Não, foi no caminho para Barra, não lembro mais onde é, mas não era Taquara, não. Não era chegando em Barra, não. Aí ali, quando a gente começou, já tinha o Paulo da Florença, ele já estava plantando café lá. Aí eu já conhecia o Dr. Paulo, conversei com ele. Falei, não, Luiz, precisa de mais gente e tal. Falei, vamos arriscar. E aí são coisas que acontecem, cara. Eu descobri na época, junto com um amigo, com o Nelson, que o Senar estava oferecendo um serviço de assistência técnica gratuita para aquelas pessoas que quisessem investir em café aqui na região. Então a gente teve o apoio deles, eles vieram, fizeram análise de solo, viram qual a variedade adequada. Que isso bacana, tudo mudou, né? É engraçado, a gente fala assim, é um café arábica, mas e aí, qual a variedade? São mais... Eu vou chutar aqui, mais de 200, mas é muita quantidade. Qual que vai se adequar melhor à nossa altitude? Antes, quando se plantava o café aqui na região, era uma para todo mundo, ninguém olhava nada, porque não tinha essa preocupação. Hoje você tem que se preocupar qual a quantidade de café que você vai render, para ver se vai ser lucrativo, se não vai. O nosso clima aqui, essa variedade, ela vai vai dar uma produção legal. Então a gente teve esse apoio do Senar, que foi fundamental. Todo mês o técnico passava lá e acompanhando desde o plantio mesmo até o dia que as plantinhas cresceram e começaram a produzir café. Foi a primeira vez que apareceu um cafezinho. Cafezinho, emocionante, cara, emocionante. Mas assim, como tudo também, a gente erra. Eu errei no primeiro plantio, perdão, alguns eu plantei fora da época e aí perdi uma quantidade grande de mudas. Eu plantei no primeiro momento quase 7 mil pés, mas aí eu perdi boa parte disso aí. E aí depois você vai aprendendo, cara, não dá para brigar com a natureza. Você tem uma janela ali, tem tudo a ver com a chuva e tal. Você acha, não vai chover mais 15 dias. E às vezes 15 dias que não chove, aquilo ali impacta para sempre naquela planta, não adianta, né? Hoje eu replantei toda aquela área, investi em uma nova área esse ano lá no sítio. E a produção é só para a cafeteria então, ou não? Hoje eu brinco assim, eu tenho café... Para mascates também. Para mascates, o Marcelo é um parceiro, usa o café... Ele falou aqui. A café dele, né? Foi. Foi? Já deu tempo? Vamos lá então, agora a gente desce aqui. O Igor saiu a TV de novo aqui. Aí ele tem 3 produtos aqui da cidade que estão utilizando o nosso café. É a geleia valenciana de café, é feita com o nosso café. O doce de leite lá da Samara, de café do Ateliê do Leite, também é com o nosso café. E antes disso, o Marcelo fez um trabalho muito bacana com o Heitor lá. Conta até a história do nosso café. Propósito que a gente tem com isso e ficou uma cerveja gostosa, não é porque é de café não, mas é muito boa também. É muito boa, ele trouxe aqui pra gente. É das que eu mais compro lá. Boa demais. E aí, galera, vamos tomar café? Ó? Vamos servir aqui pro pessoal. Aí, ó, já filtrou, agora é só passar. Então, saborear um cafezinho aqui. Aí hoje, Alexandre, além da cafeteria, eu tenho também no armazém, né? A gente vende o nosso café lá no Empório Rural, lá com a Lívia e com o Marcelo. Tem também em Rio das Flores, na cafeteria lá. Na minha cafeteria em Vassouras, também lá dentro da livraria.
Mas não dá para expandir muito, você tem que... Você tem a cafeteria em Vassouras junto com a livraria. E tem aí, mais em algum lugar a livraria? Hoje a livraria, o meu irmão tem a livraria em Três Rios, mas ela já não está no mesmo grupo, vamos dizer assim, né? Eu brinco que nós continuamos sendo irmãos, nos amamos, mas a gente teve que dividir, adequando mesmo o momento, né? Aí o Bruno segue com a livraria em Três Rios, mas lá a gente não tem uma cafeteria, não. E assim, não dá para expandir muito nesse primeiro momento, porque a produção ainda é pequena, né? Então, tem gente que às vezes entra em contato, você não consegue colocar café aqui no Rio para mim, em Juiz de Fora, já teve proposta de várias cidades. Mas o café é algo diferente, né? Por exemplo, vamos pegar uma outra fruta aqui. Sei lá, banana, por exemplo. A banana produz várias vezes durante o ano. O café não. Eu vou produzir aqui na nossa região, você colhe em maio e depois só em maio do ano que vem. Você tem uma produção que você tem que administrar durante o ano. Nossa, pensei que era... Uma vez por ano, você colheu, secou, tem que armazenar aquilo ali de uma forma e ir produzindo, controlando, para não faltar. Isso, se você não errar, você errou, né? Pois é, senão você calcula que... Você calcula que você vai receber uma quantidade e às vezes não vem aquela quantidade. A gente está saboreando aqui, sem açúcar. Muito bom. E é muito sem bom açúcar. mesmo. É uma coisa que também a gente começou a aprender a tomar café sem açúcar, né? Sim. Mas é difícil tomar até esse café tradicional sem açúcar, por isso que você falou, a amargor é muito grande. A torra queima, é muito escura, parece né? Esse daqui não faz uma falta. O pois é, você sente um sabor diferente, né? Assim, quando a gente está participando de algum evento com um café, eu costumo dizer assim, cara, prova eles. Eu sei que você está acostumado a beber com açúcar, mas tenta provar um pouquinho só sem açúcar, para você ver que é possível você beber café sem açúcar. Então, é lógico que o primeiro... A gente é acostumado com açúcar desde pequeno, né? Então, isso é uma coisa que vai quebrando com o passar dos dias. Tem estudos que dizem que depois de 7 dias você já consegue levar depois tranquilamente. Aqui mesmo que ela comentou que a gente bebe bastante café, é verdade. E é do industrializado mesmo. A gente bebe bastante café e às vezes tem épocas que eu estou bebendo com açúcar e outras não. Hoje em dia não. Porque bebe tanto café que depois você percebe, o tanto que eu adoço o meu café, chega no final do dia, eu bebi uma caneca de café. Uma caneca de açúcar. Uma caneca inteira, até a boca de açúcar, que se for somar tudo que foi no dia. E olha, se você puder beber o mesmo café sem açúcar, olha o melhor que você está fazendo para o seu organismo, né? Então... E até o industrializado, esse negócio de dar azia, o café... Eu sinto muito mais azia quando é com açúcar. Não sei se tem a ver, mas misturando com açúcar ele dá azia. O industrializado sem açúcar já diminui muito isso. Tem uma marca de café que foi parceira da livraria desde o início. E o dono ele tem uma coisa no carro dele que é muito legal. Ele coloca assim, café com açúcar é igual gasolina adulterada, né? Você quer consumir uma gasolina com água, com não sei o quê? É a mesma coisa. Você está mudando completamente uma bebida ali, incluindo nela uma coisa que não deveria estar ali. Só que é cultural, né? É uma coisa que leva tempo para mudar. E você também tem que... O paladar, né? Foi uma coisa que 2 pessoas que passaram aqui no podcast falaram. O paladar, ele tem que ir se acostumando com o amargor também, né? Vai treinando. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, e como que fica ali dentro Como funciona aquele espaço ali no Espaço Café? Que é aquela máquina lá de... Então... Porque, assim, eu tô perguntando, a galera vai falar, mas ela já sabe, porque, né, vive enfiada na livraria o dia inteiro. Isso eu não sei. Isso eu realmente não sei. Eu lembro de tudo que a gente conversou antes de acontecer, só que depois que aconteceu lá, que inaugurou, eu ainda não... Qual que é a ideia, como funciona? Então, tem até aqui, um pãozinho de queijo para vocês saborearem também lá do nossa Espaço Café. Do Espaço Café. Que é anexo à livraria, né? Isso. Você começa a perceber a necessidade, né? Eu precisava de crescer ali a cafeteria, incluir alguma coisa nova. E aí eu chamei a Dani, uma parceira, para assumir essa parte lá junto comigo. Eu falei no início, né? A pessoa que acha que sabe tudo tá lascado. Você tem que chamar parceiros nos seus negócios também. Em cada coisa que eu monto, tem alguém que tá junto comigo ali para me ajudar a pensar, dar opinião. Você é bom numa coisa, a pessoa é boa em outra, enfim, isso vai se complementando, né? E aí, quando a gente pensou num novo espaço para o Espaço Café ali, ficou até um novo espaço para o Espaço Café, eu pensei assim, cara, mas a livraria está perdendo espaço com isso e não tá legal. E aí precisava reformar a livraria também, para ela ficar moderna, uma coisa aconchegante também. A gente
transformou a livraria. E aí, naquela hora, eu falei, mas eu não quero só uma cafeteria, tem que pensar alguma coisa diferente. E aí eu já estava produzindo café lá no sítio. Eu falei, já sei, vou montar uma micro torrefação, né? Não é uma torrefação igual de grandes empresas, mas uma micro torrefação dentro desse espaço. E aí foi daí que surgiu o do Pé ao Pó. Ele veio com a ideia de criar ali naquele espaço, é uma outra empresa, um outro negócio, trabalhando junto, mas que eu entendo assim, um vai complementando o outro. A pessoa chega para tomar um café, às vezes acompanha uma torra de café, vê o café sendo torrado, o processo do café, que tem tudo a ver com a marca, né? Que é mostrar que tem gente que pensa que o café é uma fruta, sei lá, preta, alguma coisa assim. Não é, né? Como que ele chega até para a gente torrar, como que é todo esse processo. Então, isso tem a ver também no futuro, acho que dá para a gente pensar na parte turística também em cima disso. As pessoas poderem consumir um café da cidade, ver como é que é um processo de café, quem sabe levar até o sítio, talvez, uma coisa que está na minha cabeça, mas ainda não está estruturado para isso, mas fazer um roteiro incluindo uma visitação lá. É bacana porque as queijarias já estão começando a fazer isso. Já, né? Tem a rota do queijo, né? E aí poderia às vezes vira a rota café com queijo, né? Uma coisa assim, eu acho que combina também. E aí eu tenho que só pensar realmente na estrutura lá para receber as pessoas também, que é um sítio assim que eu também passo final de semana. Então seu sítio, né? É o meu sítio, uma das exatamente. coisas que o Marcelo da Mascates falou quando a gente estava conversando aqui, né? Que eles estão com espaço lá, só que eles ainda não estão com esse lance de alugar, como alugar, como fazer utilizar, evento, porque sem invadir a porque eles moram e de visitar a cervejaria, né? Que ele falou, tem gente que aparece lá e quer visitar. Pois é, isso que eu fiquei pensando, cara, se eu abro o sítio para visitação, como que eu vou controlar? Eu tô aqui num domingo de manhã com a minha família, chega um casal para visitar, e aí, eu atendo, não atendo? É difícil. Então, isso eu ainda estou pensando como fazer, mas eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que é um caminho natural. Não sei como não. Tem que mudar a casa de lugar. Vou ter que sair de lá. E é legal pra caramba. Às vezes eu atendo clientes ali na cafeteria, querendo saber como que é o café, como que é a torra. É uma coisa... O café, eu me apaixonei também por esse mundo aí. Participo de eventos, de feira. Fui participar esse ano da feira... um concurso, né, dos cafés do estado do Rio. Não entrei com o meu café, mas fui convidado pelo pessoal da Conexão Mata Atlântica para participar, ir lá ver o evento. Então eles ficam, poxa, que bacana que a sua região está voltando a produzir café. E não sou só eu, né? Como eu disse, tem o Paulo, agora já tem um grupo de amigos aqui na região. O café realmente começa a voltar. A gente já tem uns 12 produtores aqui no sul fluminense retornando com essa ideia de plantar café. Mas em Valença tem quantos? Em Valença Bom, porque eu sei, né? Eu, o Nelsinho, o Nelson, aí tem o Paulo lá em Conservatória, o café do Paulo já ganhou até... Premiado, né? Tem a senhora, agora fugiu o nome, lá de Conservatória também, ela participa sempre de eventos com a gente, fugiu o nome do café dela, mas ela também já tem uns pés de café lá plantados também. Vassouras, algumas pessoas, Pati, então já começa... Então, o nosso café... Eu não participei ainda de concurso com ele, mas ele todo ano ele vai para avaliação, a gente tira um microlote e manda para avaliação para ver se ele pontuou como café especial. O café, para ser especial, ele tem que atingir uma pontuação mínima. E ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente começou a colher realmente café, foi em 2021, mas ainda uma quantidade pequena que nem dava para fazer, mais para uso em casa, assim, praticamente. Em 2022, não, a gente já começou a empacotar, e aí eu mandei para avaliação e já deu 84 pontos, que foi uma pontuação excelente, acima de 80 pontos é café especial, e ele já atingiu 84. Esse ano... Chegou o resultado agora, foi o pessoal da Ematec que enviou para análise, 83,5. Então, quer dizer, a gente está conseguindo manter uma pontuação. E aí são coisas que a gente vai aprendendo. Aprendi muito com o pessoal do Sebrae, do Senar, né? Que é processo, né? Todo processo ele tem que estar perfeito ali para você chegar ao resultado final. Você não pode errar na colheita, você não pode errar na secagem, você não pode errar na torra. Para o café chegar com qualidade ao cliente, ele tem que ter um processo todo certinho. E aí você tem que acertar, a terra tem que estar pronta, tem que tratar da terra, que é uma outra coisa que foi mudando com o tempo. Né? Antigamente a gente queria explorar a terra.
Hoje você trata a terra, né? Não dá para explorar a terra cansa, né? Isso por isso o Vale do Café deixou de existir aqui. As pessoas queriam explorar, mas não por maldade, cultura, não tinha conhecimento, né? Eles iam devastando, né? E ia trocando agora eu vou para outra região, né? Hoje em dia você não faz mais isso, você trabalha aquele local para ter para nutrir o solo. O solo, né? E o solo sadio te dá uma planta sadia, ela vai produzir melhor, enfim. Vai dar um café gostoso. Um café gostoso, né? Isso aí. Mas aí você está aí falando, né? Tem que ter esses processos. Como é que você consegue administrar tudo isso? E a cabeça, né? E a cabeça, como é que fica? Como funciona isso? Cara, é difícil. Além disso, ele ainda foi presidente da Associação Comercial. Aí é lendo também, Pete. É lendo, aprendendo a administrar o tempo. Eu gosto de ler muito livros de empreendedorismo. Gosto de ler muitos livros que deixa alguma coisa assim para sua vida, sabe? Vou citar aqui 2 livros, por exemplo, que eu gostei, li há pouco tempo. O Essencialismo me ajudou bastante. Eu adoro esse livro. Muito bom. Acho que quem não leu deve ler, porque ele te dá dicas, né? Assim, o que é realmente importante na sua vida, aquilo que você pode deixar para depois. E assim, é uma das coisas. Jeito Disney de encantar clientes, também um livro que eu gosto muito também, além de algumas biografias. E acaba que de manhã eu começo a ler, ouvir, né, e pensar as coisas. E eu começo a organizar a minha vida, acho que como uma grande maioria, domingo à noite. Cara, quem é dono do negócio, eu acho que eu trabalho todos os dias. Eu não consigo ficar um dia... Desde esse período que eu trabalhei em contabilidade até hoje, eu nunca tirei 30 dias de férias. Nunca. Eu vendia minhas férias na contabilidade, era 10, era 15, e hoje eu aprendi que tirar uma semana no período do ano e mais uma semana no final. E aí, às vezes, você tem que controlar, porque senão até naquela semana você está trabalhando ali, né? Então, você tem que dosar mesmo. Isso aí, né? A família importa muito. Mas eu começo a trabalhar muito antes de chegar na loja. Eu já acordo, preparo meu café... E aí, normalmente eu leio um pouco para, sei lá, né? Acho que nesse momento eu gosto, acho que eu consigo absorver mais. E aí depois eu já começo. Aí começa a pensar. Aí eu vou pensando por etapas. O que eu preciso fazer hoje para a livraria? O que eu preciso fazer hoje para o armazém? O que eu preciso fazer hoje para o espaço café? O que eu preciso fazer para o preciso fazer para o sítio? E assim vai. E o meu dia a dia, além disso tudo, né? Como... sei lá, obra em casa, enfim, uma série de coisas, filho. Mas assim, é por aí, eu vou organizando dessa forma, né? E aí, no meio disso tudo, vai chegando as demandas que não estavam previstas durante o dia. E aí, esse livro, de novo, me ajudou a dizer não. Você tem que aprender a dizer não. Tem coisas que não vai dar para seguir, não vai dar para fazer hoje. Ó, não estava programado, eu não consigo te atender nesse momento. Você me desculpa, mas... porque senão, cara, você não consegue produzir. Para você conseguir produzir, você tem que ter um mínimo ali de concentração, né? Você tem que estar focado naquilo que você está com o propósito de resolver. E eu acho que hoje uma das coisas que eu aprendi, principalmente, foi falar não para várias situações assim que antes eu queria abraçar tudo. Dá vontade, mas não tem como. E às vezes o sim, ele vai vir com uma falta de qualidade, porque você não vai conseguir se entregar totalmente ali. Exatamente. Engraçado porque o livro assim que me fez aprender a falar um pouco de não tanto quanto eu deveria, mas né, porque eu ainda tenho que falar muito não, mas assim, também porque eu não gosto. Eu gosto de ter o dia a dia agitado, eu gosto da correria, eu gosto da urgência, eu gosto do caos. Eu gosto de estar lá frenética e todo mundo à minha volta assim, o que é pra fazer agora? O que é? Eu gosto. Então, assim, eu gosto mesmo. Eu me sinto bem de estar lá meia-noite falando, já estou organizando o dia seguinte e beleza, amanhã 6 horas eu acordo de novo. Eu gosto disso. Só que, assim... o essencialismo também me ajudou a falar o não em situações em que a gente sabe que se a gente fizer, a gente vai fazer mal feito, sabe? Porque isso que começou a me regular. Isso te deixa angustiado, né? Horrível. Assim, poxa, e aprender não entreguei a o máximo. também, né? Uma coisa que me virou a chave também, porque eu como empreendedor também no início fazia de tudo, né? Tem que confiar, né? E aí você ficava assim, mas ele vai fazer, não vai fazer tão bem feito, né? Você fica com aquele negócio. Essa sensação que eu sou melhor, que eu vou fazer melhor do que o outro, não dá, Não, às vezes é que você tem um conhecimento que você acha que o outro não vai ter aquele conhecimento para fazer aquilo. E às vezes...
Mas você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a confiar. E isso é uma virada de chave mesmo. Eu acho que isso foi fundamental na minha vida, sabe? E aí você começa a se sentir melhor. Eu falo assim, por exemplo, quando eu optei por não me candidatar à reeleição na Silva, foi porque eu já vinha num processo de pensar assim, cara, eu vou me entregar até um certo ponto, mas isso, né, agora é a hora de... Tem pessoas ali capazes de assumir esse papel, e eu penso muito assim também. Eu acho que, no caso lá da associação que a gente citou agora há pouco, né, você ter presidentes novos, com pensamentos diferentes, cara, isso para uma entidade é muito bom, porque ela vai crescendo com isso também. Eu tenho o meu jeito de administrar, o outro vai ter outro. Eu não sou tão detalhista, o outro às vezes... E assim ela vai melhorando. Vai pegando um pouco de qualidade de cada um. Então, acho que aquele momento ali também que eu optei por não seguir, e aí estou na diretoria, adoro participar desses projetos, associação comercial, o Movimento Valença 2030, você poder entregar alguma coisa, isso aí é um propósito de vida, né? Você tentar fazer sua cidade um pouco melhor, é gratificante. Então, eu gosto disso também. Mas só que tem um momento que você tem que pensar, cara, mas espera aí, também tem um limite, né? E assim, eu vivo dos meus negócios também, né? Então, preciso também tomar atenção ali, que não dá para ficar totalmente. E sem contar a família, né? Que para mim é a razão de tudo. E quando eu falo família, eu não falo só das minhas filhas, da minha esposa, eu falo dos meus pais também. É muito importante, nesse momento da vida deles, eu poder me dedicar a eles também, né? Eu acho que se eu puder fazer eles, cada dia da vida deles mais feliz, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Porque se eu estou aqui hoje, se eu cheguei aqui, você foi graças a eles. Então, é um momento da gente retribuir também, né? Então, eu penso muito nisso. Hoje mesmo já falei com eles, tá na hora da gente dar um passeio, vamos pro sítio, que eu sei que eles gostam, e eu levo mesmo, e quando tá lá, a gente tem que viver aquilo ali intensamente, né? Para que esteja bom para mim, para eles. Aproveitar aquilo. Tem que aproveitar mesmo. Me amar, também gosto muito. Gosto disso. Eu acho aproveitar a família. Agora, tanto você quanto o Bruno, vocês sempre tiveram essa preocupação do que você está falando, né? De melhorar a comunidade também. Então, eu sempre escutei as histórias da igreja do Getúlio Vargas até a Valença toda, quando vocês chegaram com a livraria. Sim. Então, assim, hoje, o que você acha que está rolando? Assim, qual que é o cenário cultural hoje da cidade? O que você acha que pode vir daqui para frente? Você estava falando do turismo também, né? Que acho que daqui para frente pode dar alguma... Mas, assim, hoje, qual o cenário que você vê? O que você acha que precisa? Então, nessa parte cultural, eu sou muito ligada mais à parte da literatura, né? O pessoal me cobra muito, por exemplo, da Fliva, né? Poxa, a Fliva era fantástica, acontecia, e as pessoas às vezes nem entendem que não era a Companhia do Livro que era a realizadora da Fliva. As pessoas não entendem, né? Que não era eu, entendeu? Era você. As pessoas então, me procuram. Eu tenho vontade, talvez, de voltar com alguma coisa em outro formato. Eu vejo iniciativas positivas, assim, eu vejo pessoas que fazem tem um papel fundamental na cidade. A Casa Léa Pentanha é uma delas, né? Você vê agora o mural que foi feito ali do Arco Verde, né? Que coisa bacana, você vê a transformação daquilo ali, né? Os artistas colocando ali, né? E a felicidade das pessoas da cidade tá vendo o trabalho deles e deles estarem mostrando o seu trabalho para a cidade. A gente precisa avançar muito ainda, muito mesmo nessa parte cultural, mas a gente ganhou muitas coisas nos últimos anos. O teatro, por exemplo, né? Poxa, olha o teatro que Valença tem hoje. A gente tem muito que agradecer essa parceria, né, do deputado junto com o Sesc, que trouxe esse teatro para Valença. Tem perspectivas aí de vir um museu, o Museu do Queijo, enfim. Então, eu acho que a cidade começa a ter uma coisa bacana para essa parte de trazer, de resgatar, né? Valença é uma cidade que tem muita história, ela tem que trabalhar muito bem essa história dela, né? E isso é importante. Você trabalhar a música, a literatura, o teatro, você tem talentos, pessoas talentosíssimas em Valença, e que às vezes estava faltando uma oportunidade de coisa. Eu li no jornal local outro dia, né, do trabalho que o Balbina faz muito bacana também na área de esporte, fugindo um pouco mais na área de esporte, meninas já na ginástica, praticando. Vi. Cara, olha
Que fantástico isso pra gente. Pô, muito legal essa questão de trazer essas pessoas para isso. E aí você dá oportunidades para as pessoas, né, aparecerem. Eu falo que assim, eu queria muito que a livraria, quando a gente passou por essa reforma, ela deixasse que a livraria sempre teve essa questão assim, a livraria não é uma coisa que eu posso ir, não é para mim. E eu falei assim, cara, eu reformei a livraria ano passado e o que eu quero é levar a livraria para todos mesmo, mas para todos no sentido assim, de que não só a livraria indo até o bairro, mas que qualquer pessoa de qualquer lugar ela possa entrar e sentir que a livraria é algo dela, sabe? Algo que ela se sinta bem ali dentro daquele espaço, que aquilo ali possa ajudar ela de alguma forma a transformar ela. Se eu conseguir isso, cara, eu acho que é uma realização, porque você ajudar as pessoas a mudarem, se tornar uma pessoa melhor, eu acho que é o que você mais pode... Que coisa melhor para sua vida do que isso, né? É o legado que a gente deixa, né? Sim, eu encontro hoje com algumas pessoas assim, poxa, fico muito feliz que foi graças só à livraria que eu comecei a ler e isso me ajudou nisso. Então, assim, isso já é muito legal. Mas eu acho que a livraria ainda pode avançar mais, a gente precisa avançar mais, ela precisa de chegar... hoje a gente já tem livros num preço bem bacana mesmo. A gente doou, agora um mês atrás, um monte de livro para... creches, escolas municipais, para dar acesso mesmo a essas crianças. Levamos crianças de escolas municipais para visitar a livraria, para ela sentir que aquele ambiente é dela também, sabe? Eu acho que isso aí, nessa parte, eu vou tentar trabalhar o máximo para isso. E nas outras áreas que eu puder ajudar também, vou ajudar. E eu acho que o momento é esse. Eu acho que a gente vive um momento de não vou dizer renascimento, mas eu acho que, não sei, parece que a gente está num momento bom, parece que a gente está caminhando para algo bom, acho que vem coisas boas por aí. Eu sou um cara muito positivo, otimista, a gente tem que pensar que vai vir coisas boas. Mas você vê pessoas com iniciativas aí, parece que realmente querendo transformar, e isso é muito importante para a gente. Com certeza. Eu sou suspeita para falar, porque para mim... na época da reforma, eu cheguei lá e falei, eu vim aqui ajudar a arrumar. Começa a participar e tá dentro. A Pitty Eu falo que na livraria tem pessoas que passam pela livraria, mas que é como se... parece que não passou, sabe? Continua sendo a livraria. Assim, a Pitty vai ser sempre, para mim, uma pessoa que está ali dentro do meu negócio. Eu sei que também o dia que eu precisar de uma ajuda dela, ela vai me ajudar. E eu acho que esse relacionamento também é muito importante, né? Você dentro do negócio ter um bom relacionamento com a sua equipe. E assim, não é só a Pitty, não. Tem um monte de gente que eu poderia citar aqui. Um monte de gente que passa por lá e se apaixona e fica. Porque... E retorna, às vezes volta a trabalhar em algum momento, ou às vezes vai na hora do almoço. Na hora do almoço, às vezes é direto, tem ex-funcionário lá trocando ideia, conversando. Isso é bom, né? Cara, e em cima disso aí, algo bacana também na livraria, né? Ela acaba se tornando um espaço que às vezes as pessoas querem ir ali na hora do almoço para, sei lá, sair um pouquinho. A gente é tão agitado hoje em dia, né? É celular, é mensagem, não sei o quê. Aí às vezes entra dentro daquele espaço ali, conversa um pouco, vê alguma coisa, dá uma relaxada e depois volta para trabalhar de novo. É porque eu até perguntei essa questão do cenário cultural, porque eu, sendo escritora, a gente percebe o quanto que deu uma estagnada os movimentos na cidade, né, em relação à literatura. Sim. Realmente, a parte cultural anda avançando em outros setores. Mas a literatura deu aquela estagnada, acho que porque deu aquele boom da Fliva, e aí saiu muita coisa... E aí deu aquela estagnada. Então, a gente que é ligado a isso, a gente está o tempo todo querendo fazer alguma coisa para retomar aquilo. Só que é muito difícil. E agora, então, que a gente está vendo assim, um pouco mais de dificuldade por causa da tecnologia mesmo. Sim. Que anda atrapalhando a forma da gente se relacionar com o livro, com... não estou falando só de ler em Kindle, não. Estou falando de ter tempo de parar para ler e ter aquela atenção. A concorrência com o livro é muito grande, né? De outras injusta. Coisas. É muito difícil. Você tem toda a razão. Até 2019 foi um volume enorme de pessoas lançando livro, eventos acontecendo na livraria, lançamentos. Nos últimos... Não vou nem considerar 2021, que ali foi um período muito grande da pandemia, mas assim, nesses últimos 2 anos eu noto que diminuiu, sim, o número de pessoas lançando livro. Alguns fatores, né? Acho que encareceu um pouco o custo para lançar um livro também,
Mas o mercado também enxugou um pouco. Antes publicava muito, agora parece que deu uma travada nisso aí, está um pouco mais restrito. Mas eu acredito que, assim, talvez promovendo eventos, vai surgindo novos escritores também. Algumas pessoas que escreviam, às vezes vai sair um livro novo aí, breve. Não, ano que vem tem que sair. Aí, tá vendo? Então a gente precisa disso aí. Eu acho que isso aí vai alimentando, vai surgindo novos leitores com isso também, com certeza. Né? E permite, uma outra coisa legal, permite a pessoa da cidade, assim, poxa, se a Pete, né, escreveu um livro, vou conversar com ela, vou saber como que abre a possibilidade naquela pessoa que tem a vontade de escrever um livro. Isso, né? Rola muito. Não é? Uhum. Isso é legal. E me procuram, assim, tipo, há um mês atrás, sabe? Já vieram... Uhum. Tá sempre alguém procurando, perguntando como que faz. Tem gente que entra em contato comigo, teve aquele negócio do Vamos Ler. Sim. E aí teve uma professora... Da TV Sul, Uma professora que eu nem sabia que tinha meu contato, entrou em contato comigo, perguntou qual contação que ela podia fazer, qual livro que eu indicava. Então tá sempre o pessoal se juntando para isso. Então acho que a livraria também é um espaço de repente ter isso, das pessoas se reunirem ali para poder falar de algum assunto específico. E acho que as escolas rodas de conversas, também, né? De debates, de temas, né? Isso. É algo que assim, a gente tem que avançar nisso aí sim. A livraria é interessante, né? Parecia, a gente falou aqui agora há pouco do Kindle, né? Parecia que o Kindle ia acabar com o livro. Parecia que a internet, com a minha grande concorrente aí no mercado, a Amazon, ia acabar com as livrarias. E a livraria não desiste nunca, ela está ali, ela está batalhando. E o que foi esse ano, eu sempre levo o pessoal na Bienal do Livro, né? Esse ano foi no Rio, e assim, cara, foi muito bacana, porque eu nunca fui numa Bienal com um número tão grande de jovens, pessoas assim, de 30, 20, 15 anos, consumindo livro mesmo, lendo pra caramba. Eu vejo, a minha filha tem 19 anos, ela lê muito, muito mesmo. Então, ao mesmo tempo que parecia que o livro não ia dar, as pessoas vão mudar, não vão querer mais ler um livro, você vê surgindo novos leitores. Aí é a tecnologia a favor. Porque, assim, o que eu tô vendo, essa movimentação entre os mais jovens, é por causa do TikTok. Ah, sim. Então, assim, TikTok está recomendando muita leitura. Isso. Eles estão indo atrás, estão querendo ler. Impressionante. Bombou no TikTok, na livraria, na hora começa a ter um monte de gente atrás daquele livro. E esgota uma velocidade impressionante. É algo... hoje em dia é tudo muito intenso, né? Eu acho que essa nova geração, essa juventude, quando eles entram em alguma coisa, eles entram mesmo, talvez diferente da minha geração, que a gente, né? Eu sou da época da Ilha Perdida, daqueles livros que a gente ia lendo na escola, mas não, hoje em dia eles leem vários livros numa intensidade, e tudo que eles vivem muito intensamente. Às vezes acaba enjoando rápido das coisas também, mas tudo é muito intenso, então eles leem muito. Então o TikTok fala um livro hoje, ele lê. Na semana seguinte fala outro, ele lê. E assim vai. Eles consomem mais livros, acho que em média, por ano, do que há 10, 20 anos atrás. Eu acho que o impacto disso a longo prazo vai ser muito positivo, porque, por exemplo, eu tenho 2 experiências lá em casa. Eu tenho a Mel, que tem 13 anos, e eu tenho a Alanis, de 19. Uhum. A Alanis, de 19, eu consegui dar uma base muito maior para ela de literatura. Então, assim, ela lia bastante, porque na época não tinha tanta competição, né? Uhum. Então, ela lia muito, ela sempre foi de ler 20 vezes o mesmo livro. Outro dia ela falou pra mim assim, muito obrigada. Eu falei, por quê? Por você ter me obrigado a ler. Porque eu sei falar direito. Aí eu falei, tá vendo? Agora, a Mel... ela já teve mais dificuldade naquele período. Uhum. Só que agora, por causa do TikTok, ela tá vindo me procurar por causa dos livros. Então, assim, acho muito interessante de ver a gente que ficava assustado, falando, pô, a tecnologia vai tirar o leitor e agora tá devolvendo. Sim, eu acho que ainda existe uma relação muito grande que os mais jovens também gostam muito de interagir com o ídolo, com a pessoa que eles admiram. Uhum. Aí o autor dos livros normalmente é muito presente, então cria esse negócio. A própria Bienal, vem autor na Bienal, o pessoal quer ir ver o autor. Ele não está assim, é óbvio que ele está interessado no livro, mas o autor faz a diferença, ele quer ver o autor, quer conversar com ele e tudo. Existe essa alguns stands na Bienal esse ano, né, que você chegava, as
fila gigantesca de pessoas querendo ter esse contato, né? Essa proximidade Tava olhando ali. É muito bom também. Agora, a gente falou aqui, né, dos negócios que eu atuo. Olha como teve transformação, né? Desde a livraria, né? Tudo, eu acho que isso que a gente tem que passar para as pessoas também, né? Que vai montar um negócio, não pensa que você vai montar um negócio e vai ficar com ele do mesmo jeito 10 anos, então nem pensar. Hoje em dia... Eu acho que hoje a empresa não tem mais essa, né? Não. A gente tem que estar sempre se reinventando mesmo. Eu ouvi uma palestra até falando... É difícil uma empresa até hoje... Até as profissões, né? A gente vai mudar muito de profissão até... que você vai iniciar fazendo uma coisa, daqui a pouquinho você vai fazer outra. Exatamente. Porque... tudo vem, acontece, vai embora, daqui a pouquinho já é outra coisa, é outra tendência. Não, eu já falei isso, é diferente da geração da minha mãe, por exemplo. Minha mãe tá lá, 35 anos, fazendo a mesma coisa, trabalhando do mesmo jeito. Deus me livre. Mas nem tem como. É igual você comentou, você já trabalhou tendo empresa de locação de filme. Como é que você vai fazer isso hoje em dia? Exatamente, não tem como, não dá. Não existe nem esse negócio mais. Exatamente, não tem como você... Os mais novos... E era algo legal pra caramba, né? Que você, final de semana, reunia a família, você recebia no locadora, meu filho vai pegar o filme e tal, eu vou levar esse aqui com a minha esposa. Era um momento que a família saía e ia pra locadora. Cada um escolhia um. Isso era muito legal. Era um ritual, né? Era bacana mesmo, Tem umas coisas que dá saudade, né? Isso aí é uma coisa que... eu tento implementar... mas hoje em dia eu tenho preguiça até de baixar filme. Não que eu tenha feito isso, filme pirata. Mas não, mas pô, abrir ali e ver direto no stream é muito mais fácil. Você escolhe aquilo que você quer ver na hora, tá ali, né? Pô. Eu acho que é por isso que a gente tá ficando um pouco impaciente com tudo também, né? Tudo tá tão rápido, fácil, você não tem mais fazer. Tudo ali na palma da mão. Mas eu tô tentando resgatar isso em casa. Por exemplo, o lance do filme. O que eu sinto falta do filme era aquele ritual mesmo de você, vamos sentar todo mundo aqui para assistir. E hoje não tem mais isso. Então, a gente já consegui fazer umas 2 vezes de falar, não, hoje vai sentar todo mundo para assistir o filme tal. Aí, na primeira vez, era toda hora assim, né? Cata o celular, não sei o quê. O celular é um concorrente. Eu sempre li muito na minha vida, assim. O celular é muito concorrente. Eu percebi isso quando eu fiquei muito tempo sem ler livro. E eu percebi que eu começava a ler livro. Dá vontade de olhar o celular, Aí voltava. Eu tenho que deixar o celular longe para poder ler o livro. Então, eu planto árvores. Vou te dar uma ideia, assim. Planto árvores. Tem um aplicativo... Literalmente mesmo? Não. Tem um aplicativo que você coloca no celular e você vai construindo florestinhas. E aí, assim, você não pode mexer no celular se você coloca ali 40 minutos, você não consegue mexer. Se você mexer no celular, a árvore morre. Mas eu ia matar a árvore toda. Eu tenho pena, porque eu quero construir minha floresta, entendeu? Aí eu vou deixando, quando eu vejo a floresta tá linda e eu consegui ler. Inclusive, ultimamente, sempre que eu vou ler, eu leio de madrugada. Porque de madrugada ninguém vai me chamar. Então aí eu consigo ficar, mas não dá nem vontade. Uma das coisas é silenciar, né? Eu hoje em dia, vocês estavam falando da minha rotina, né? Eu desligo o celular em um determinado período da noite e ligo ele 7 da manhã, por exemplo. E aí eu ligo, mas ainda não começo a olhar muito ele não, porque sei que a partir do momento que eu começar a olhar, já tem que começar a responder pessoas. E aí, as primeiras vezes, quando eu estava indo na presidência da associação, eu falei assim, cara, eu tenho que desligar esse celular, eu tenho que desligar, mas ao mesmo tempo a preocupação, né? E se acontecer alguma coisa? Como que as pessoas vão entrar em contato comigo? Depois eu falei assim, peraí, mas quem realmente vai precisar falar comigo vai saber o número da Bianca ou das minhas filhas, vai chegar. Então deixa eu desligar para ter um momento ali, que acho que a gente precisa disso aí, né? Você então tem um celular só? Só aí já é muito. Só aí já é demais, né? Na verdade, eu penso em ter outro número. Eu acho que esse número que eu tenho, às vezes eu fico assim, cara, eu tenho que ter um para aquele momento que eu vou desligar isso aqui, agora eu vou ficar só com esse. Quando eu trabalhava com pão, eu tive esse momento de crise que eu falei, não dá mais, eu preciso ter 2. Aí eu separei, consegui manter e foi assim, meu Deus, que maravilha. Foi ótimo, porque, cara, já chegou pedido para mim de bolo, tipo, 2 da manhã, e eu olhei e falei... deixa eu ver essa bolinha aqui, notificação TUF. Então, agora não tem jeito. Não tem como. Então, separar é muito importante. Agora eu tô começando a entrar no processo de separar o celular por causa da questão
de trabalho com social media mesmo. Então, tô começando. Já peguei outro celular, já coloquei as coisas lá, mas ainda não consigo ficar totalmente... Eu atendo muito. Tem algumas escolas em outras cidades que a livraria atende, né? E aí, ai meu Deus, as secretárias das escolas foram passar o meu número de celular para os pais. E tem pai que vai dormir meia-noite, 1h, e tem pai que 5 horas já está acordado para levar o filho de manhã cedo para a escola. E ele acha que você tem que responder, né, naquele horário. Cara, eu fiquei doido nesse momento. Aí, ano passado, assim, pelo amor de Deus, tem esse número aqui, é o saque da livraria, não passa o meu nome, porque senão você não consegue. E outra, é final de semana, que você tá falando. A pessoa também não tem esse Moncol, né, que falava antigamente. E fica bravo se você não responde, né? Você fica... O cara acha que você trabalha 24 horas por dia. Aí não dá, Infelizmente. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu acho que a gente perguntou tudo, perguntou né? Falei pra caramba, né? Você tem alguma coisa que você queira falar também? Cara, eu acho só muito bacana essa iniciativa de vocês, né? Ter essa nova ferramenta para as pessoas do podcast, né? Acho que é algo novo. A gente está falando aqui de lembranças de coisas que passaram, mas também olha quanta coisa boa vem acontecendo, né? Se você fala para os meus pais, por exemplo, hoje eu fui participar de um podcast, vai ficar aquele ponto de interrogação. O que é isso, né? Mas, em compensação, se eu falo para minhas filhas, pai, que legal, qual que é? Então, assim, é algo que realmente acho que veio para ficar. Acho que vocês estão no caminho certo. É muito bom para Valença ter essa estrutura maravilhosa que vocês montaram aqui. Parabéns mesmo. Obrigado. E espero muito. Tá dando certo e vai dar muito certo. Sucesso. E se você tiver alguém também para indicar, para a gente bater um papo aqui, é um prazer. O mais legal aqui é igual existiu um movimento recente, não é tão recente assim, mas que a gente comentou que existe um movimento de valorizar o produto valenciano. Sim. Aí o café, o queijo, tudo assim da Valença e região, né? É também valorizar o empreendedor e o produtor valenciano, que às vezes as pessoas nem conhecem, não sabem que tem. Aqui tem, né? Que tem tanta gente interessante em Valença assim. E é legal usar o podcast para mostrar essas pessoas. A gente está tentando fazer isso, né? Fazer esse bate-papo gostoso que a gente tem aqui com os empreendedores de Valença para mostrar que aqui o potencial que a cidade tem. Tem, né? Coisa boa na cidade, né? Tem muita coisa. Vamos trazer novas pessoas para cá. Então, aí a gente estava pensando, vou te fazer uma pergunta. O que você acha da gente chamar aquele visitante diário da livraria? A gente estava pensando nisso. Tô só vendo ali a comemoração. Foi ideia do Igor. Aquele visitante que vai fazer palestra de manhã e... tem dia que ele vai fazer um sucesso na casa. Você sabe que falei no início que eu sou tricolor, né? Chego no Jardim de Cima para comemorar o título. Melhor abraço da minha vida. Vamos falar então o nome dele, né? Falar o Fábio Júnior. Cara, tricolor doente, me abraçou. Olha, eu acho que vai ser fantástico. Eu acho que... Desde o episódio 1 a gente está querendo convidar ele. Desde o episódio 1 foi ideia do Igor e a gente... ele vai topar, É lógico que... A gente vai fazer umas edições, né? Isso. Cara, mas vai ser muito legal. Não, sem edição. Vai ser live. Olha, eu tô para dizer que vai ser um dos maiores, né, alcances. O dele vai ter que ser live, com caixa aberta para o pessoal perguntar. Vai ser um evento. O Fábio, cara, é uma figuraça. Ele começou a aparecer lá na livraria, né? No início, as pessoas ficavam meio assustadas e tal. Falavam umas besteiras. Falei, gente, calma, não é nada disso também. É lógico que tem momentos que você tem que moderar um pouco ali o tom de voz, algumas coisas. Mas é uma pessoa do bem, muito bacana, né? Eu acho que... vale a pena. Gostei muito da ideia. Eu já levei uma bronca por causa dele, na livraria. Na livraria? Não foi minha, não. Foi do Felipe, porque o Fábio Júnior falou, posso tocar aqui hoje? Aí eu, só se você deixar eu filmar. Aí ele começou a tocar violão, então eu filmando. Daqui a pouco desce o Felipe, que é isso? Felipe era o gerente. Ele fala que ele é funcionário da livraria. Eu falei, cara, então tá bom. Eu brinco com o Fábio Júnior igual Folia de Reis, né? Folia de Reis há, 20, 30 anos, eles saíam de casa em casa, tinha muitas casas que recebiam. Hoje essa cultura diminuiu um pouco, né? Você percebe que tem menos famílias recebendo e às vezes eles acabam retornando. Antigamente
não podia voltar, tinha que, né, seguir. O Fábio Júnior, eu brinco que eu acho que diminuiu as casas que recebe ele. Na livraria ele passa 3 a 4 vezes durante o dia. Então, você tem... quase assim, não, Fábio, essa aí você já contou de manhã, conta outra agora à tarde. É assim mesmo. Ai, gente, que papo gostoso. Muito obrigada por você ter topado vir. E pra vocês aí, gente, me lembra, tem que estar esquecendo alguma coisa? A gente já falou tudo, né? Acho que sim. Você tem alguma coisa? Não, falou. Então fala aí, eu já falei no início. Fala pra curtir, compartilhar. Como é que é? Alugar. Curte, compartilha, aluga. Todas as CTAs. Mas você quer dar algum aviso, falar alguma coisa também? Pode seguir também os perfis. Mas eu sou péssimo nisso. Eu não vou lembrar direito qual é o Instagram da livraria. Você sabe, Pete. Eu vou ficar enrolado aqui. Cara, eu vou dar dica para quem tá pensando em montar alguma coisa e tá em dúvida se vai montar ou não. Você tem que... Uma hora tem que arriscar. Não dá para ficar depois, né? Para chegar, sei lá, em determinada fase da vida, assim, poxa, eu podia ter feito algo assim e não fiz. Então, assim, eu acho que para você chegar ao sucesso, a primeira coisa que você tem que fazer é sair do zero e ir para algum ponto. Não dá para ficar parado. E acreditar naquilo, dificuldades sempre vão existir para qualquer tipo de coisa que você faz. Muitos erros vão muitos erros. Você erra num relacionamento, você erra num negócio. É normal, o erro faz parte, né, para você evoluir, fazer melhor ali na frente. Mas faça, acredite, trabalhe muito, porque não é fácil também. Não dá para pensar que vou montar um negócio, vou ficar tranquilinho que ele vai acontecer por si só. Não, exige demais. Mas quando você vê o seu negócio dando certo, e é muito bacana. Então, se eu posso, que eu queria passar isso para as pessoas que pensam em montar alguma coisa, estudem, tem que estudar também, não dá para, né, nem tudo cabe em determinada situação. Então, pense, analise, mas se tem vontade, você sente que aquilo ali é algo que você quer fazer, que você gosta, arrisca, faz, que vale a pena. É muito bom ser empreendedor também, apesar de todas as dificuldades. É gratificante você fazer algo, levar algo para as pessoas. É muito bom. Então é isso, galera. Então segue lá, GD Agência, @Cia do Livro, @do Pé ao Pó. Deve ter aqui, é isso aí, Pete. Me ajuda aí que eu não estou enxergando mais nada. @do Pé ao Pó. E @o Armazém. Espaço Café. @Espaço Café. Só o sítio que não tem arroba ainda. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente.